Alright, understand this. The Bioweapons Division had orders to eliminate anyone who attempts to interfere. Obviously, they won't be aware of your team's mission. The Fallen has returned. Eis que 2025 chegou, e com ele, novos projetos surgem. Muitos deles. Talvez até demais. Mesmo assim, é mais do que prudente que eu comece adiantando logo algumas coisas que ficaram pendentes de 2024. E que vocês pediram bastante, né? Bom, o título e a thumb já não me deixam fazer nenhum mistério. Então sim, finalmente trouxe ao canal a análise de Dragon Ball Absalom, uma série fan-made de Dragon Ball que é bem querida pelos fãs. Nem todos, mas pelo menos é por aqueles que gostam de sentir a essência. Sabe, eu acho curioso que essa animação ficou tão popular uns anos atrás que além do pessoal postar ela em sites de filmes e séries como Rede Canais, ela tem uma página própria no IMDb com uma nota modesta e com até mesmo DVDs piratas da série sendo comercializados. Acho que aí sim dá pra falar que alguém achou um DVD autêntico do AF na infância. Comente aí se você já teve um DVD desses quando mais novo. Mas afinal, do que se trata Dragon Ball Absalom? Ela consiste numa série de animação fan-made que começou a ser publicada no ano de 2012, pelo youtuber Melavelli em colaboração com mais alguns artistas. Ela se enquadra como uma espécie de AF, por ser mais uma dessas obras que tentam continuar a história do GT, além de carregar consigo vários elementos dignos do AF, como transformações mais diferenciadas. A série fez um sucesso considerável, com episódios que totalizam milhões de views, o que é definitivamente muita coisa. Também sei que houveram algumas fandubs brasileiras para essa série, umas que eu gosto mais e outras que eu gosto menos. Até hoje a série está em hiato, com seu último episódio tendo sido lançado em 9 de abril de 2022. Então sim, considerando que estamos em 2025, essa série já tem mais de 10 anos. Isso que eu chamo de dedicação. O motivo da série estar em ato é porque, assim como quase toda obra fan-made que faz sucesso, ela acaba caindo na mira dos executivos da Toei/Bandai, que simplesmente não aguentam ver os fãs sendo felizes e já querem barrar, obrigando você a aceitar todas as pataquadas que eles lançam de Dragon Ball todos os anos. E como sempre, isso é uma pena. Entretanto, eu espero que ele continue a série de alguma outra forma. Ô pessoal, a Zeta do Futuro aqui, eu só tô vendo aqui rapidinho porque em alguns momentos do vídeo eu falei esse negócio de que a série ainda tá em ato. Só que quando eu tava fazendo o roteiro do vídeo, aí eu descobri que a série vai voltar. Só que é algo que eu só vou falar lá pro final do vídeo, então, já fica aí avisado. A série também parece possuir um mangá que está disponível no site do criador. Eu pretendo ler em algum momento, mas esse vídeo é dedicado à animação, então esperem que antes que o apocalipse chegue eu faça esse vídeo também. Antes de começarmos a análise pra valer, eu tenho que avisar que esse vídeo terá uma estrutura diferente do que eu geralmente faço quando vou analisar mangás. Pois como os episódios são meio longos e eu não quero ter que deixar esse vídeo gigante por consequência e atrasar ele, eu vou dividir a análise em tópicos como animação, dublagem, direção, enredo, roteiro e etc. E outra coisa que, como sempre, esses vídeos dão um puta trabalho pra fazer. Então não se esquece de se inscrever, deixar o like, comentar, compartilhar e se possível fazer uma doação. Porque, meu amigo, tá difícil pra essa carta do YouTube chegar aqui no fim de mundo que eu moro. Um grande agradecimento ao Surge, que doou R$2 pra nós no nosso último vídeo. Aqueles que doarem pelo Valeu Demais e pelo Pix receberão um salve especial junto aos principais comentadores, como o nosso querido Chan que tá sempre dando uma força aqui. E sem mais delongas, vamos lá. A história do Absalom é bem simplória, mas ao meu ver é efetiva. 12 anos após a luta contra o Omega Shenlong, Goku segue desaparecido, e Vegeta está em outro planeta treinando sozinho. Inclusive até tenho que me retratar aqui sobre essa parte, porque eu juro que não tirei esse lance do Vegeta do meu AF estar treinando em outro planeta do Absalom. Pois quando eu escrevi o roteiro do primeiro episódio, eu nem lembrava direito do que tinha nessa série, então... Todos os guerreiros Z aparentam estar em um estado que ao meu ver seria o ideal, pois eles conciliaram a vida de treinamento com a vida pessoal. O que pelo menos pra mim já é a prova que esse tipo de coisa não é impossível dentro do contexto de Dragon Ball. Entretanto, a paz de todo mundo acaba quando em um dia, simplesmente do nada, estranhas naves surgem na Terra, as quais trazem consigo estranhos alienígenas que parecem estar em busca de algo. Até que estes alienígenas se revelam como servos de algo superior, e que estavam ali para abrirem portais que permitiriam que seus senhores viessem até a Terra, Saiyajins malignos de elite, os quais afirmaram ter vindo de um planeta chamado Absalom, cujas coordenadas não podem ser localizadas. O objetivo desses Saiyajins malignos é bem simples: encontrar mais Saiyajins de sangue puro, os capturar e os levar até seu planeta para que se tornem parte de seu exército.
Como eu disse, uma história muito simples, porém não é porque é simples que ela é ruim. Eu sei que em relação a obras fan-made de Dragon Ball existem dois extremos bem fortes às vezes, que consistem ou o negócio é simples demais e acaba ficando muito chato e repetitivo, ou é complexo demais e acaba se perdendo em seus próprios temas, deixando tudo bagunçado. Mas em relação a Absalom, a invasão desses Saiyajins age quase como um plano de fundo, para que outras questões sejam desenvolvidas. Claro, em nenhum momento a ameaça deixa de ser ameaça, mas dentro dela que se formam subtramas que variam de boas, interessantes ou ruinzinhas. Um exemplo de subtrama interessante, ainda que breve, tem a ver com esse Saiyajin chamado Porika, que aparenta ser um soldado novato e leva uma surra do Goten. Ele se vê em uma situação onde ele não quer voltar para o planeta de origem por medo de sofrer alguma represália pelo seu fracasso. E unido a isso temos o superior dele, que apesar de ser bem rígido, claramente usa do realismo para tentar ao mínimo tranquilizar o subordinado, dizendo que ele deve aceitar o fracasso e ir embora para se superar e coisas assim. Eu acho que esse tipo de interação entre personagens realmente enriquece a história, principalmente porque ela está vindo de dentro do núcleo dos vilões. Eu pretendo entrar em mais detalhes sobre eles quando eu for falar do enredo em si, mas esse definitivamente é um ponto positivo. Os vilões, apesar do objetivo simples, são tratados não apenas como uma ameaça, mas sim como personagens que estão ali para agregar algo na história, principalmente quando eles têm seus diálogos entre si. E cara, pra um fan-made de Dragon Ball, isso é a pura essência! Pura essência. Principalmente porque eu não suporto mais ler ou assistir fan-made de Dragon Ball onde os vilões são só uns bichos cujo único traço de personalidade é "eu quero ser o mais forte e dominar o universo". E não venha me dizer que vilões como Freeza ou Cell são ausentes desse aspecto, pois o que tornava o Freeza um vilão incrível não era sua motivação, mas sim tudo que estava dentro de sua carcaça, digamos assim, pois até seus diálogos colaboravam para ele ser foda. E bom, eu disse que tem umas subtramas que são ruinzinhas, mas a verdade é que eu apenas as classifico assim por serem tão simples que parecem ficar completamente deslocadas do resto da situação, como o Kuririn treinando os filhos do Gohan. Ou uma subtrama sobre um possível bimaligno, já que tem um lance que ele parece se conectar com as memórias ocultas do Majin Buu ou algo assim, que acaba culminando na ressurreição do Super Buu. Eu achei isso aqui bem do nada e não agrega muito na lore. Mas em resumo, eu realmente não tenho muito o que reclamar da história, apesar das ressalvas. Ela é simples, mas funcional. Melavelli definitivamente tem um estilo muito próprio dentro não apenas de Absalom, mas também fora dele, já que ele tem um mangá autoral. A animação definitivamente não é o forte, porém isso pode atuar tanto a favor como contra a série, por incrível que pareça. Algumas cenas, devido à limitação, acabam caindo no Vale da Estranheza, ou só pela vergonha por causa da tosqueira, mas dá pra ver que o autor sacrificou os detalhes em prol da fluidez. Nem toda cena de luta de Absalom é incrível, mas as que se destacam são dignas de admiração. Uma coisa que reclamam muito, e eu me incluo, é como as lutas de Dragon Ball atualmente possuem impacto zero e como a coreografia é extremamente precária. Aqui tem isso não, meu amigo. As lutas são muito bem coreografadas, com movimentos que realmente parecem ter saído de artes marciais do nosso mundo. Isso me lembra muito, inclusive, o meu filme de ação favorito, Operação Invasão. Aquele filme tem as melhores cenas de luta que eu já vi, e eu diria que as lutas de Absalom estão quase no mesmo nível em questão de coreografia. Mas claro que isso ainda é Dragon Ball, então claro que vai ter poderes de destruição, isso também não deixa a desejar. Não é uma destruição excessivamente absurda, mas é o suficiente para dar ainda mais impacto aos combates. Cara, sério, só de um personagem demonstrar que levar uma rajada de ki na fuça é comparável você arder no fogo do inferno, já demonstra que mesmo sendo super poderoso, você não está livre de ser ferido, ao ponto de implorar por misericórdia. Demasiada essência. Essência. Isso sem contar quando os bonecos levam soco ou chute. Agora sobre os designs, bom, design em Dragon Ball é sempre uma coisa complicada, então eu devo dizer que essa parte aqui em 80% se refere mais à minha opinião pessoal. Sobre os personagens, quase todo mundo aqui tá com um design bom. Acho que um dos meus únicos criticismos é sobre esse Goten emo aqui. Ele ficou, sei lá, mano, parecendo aqueles emo que tu vê no show do Restart, saca? Com brinco, com o cabelo todo cheio de produto. Mas tirando o Goten emo, o resto aqui tá por essência. O Trunks, tanto do presente quanto do futuro, são incríveis. O Dendê tá com vibe de Kami-sama, o Kuririn tá bem Mestre Kami no bom sentido. O Gohan tem uma roupa simples, mas que faz jus ao guerreiro que ele é aqui. A Bra e a Pan estão com roupas coerentes em relação às suas personalidades. A roupa do Goku tá muito criativa. Os alienígenas também são bem diferenciados, mas se manteram na proposta de Dragon Ball. E os Saiyajins, meu amigo... É assim que se faz, Saiyajin, irmão. O design deles, ao meu ver, é muito bom, principalmente porque eles são muito simples. Eles são tipo os Saiyajins que você veria naquele comecinho do Z, saca? Eles realmente têm pinta de mercenário do espaço. Diferente daqueles do Super, que né, cara... Desculpa pra quem gosta, mas Saiyajin magrelo pra mim não cola, velho. E claro, eu preciso citar esses olhos negros deles, indicando esse ki maligno.
É algo que dá mais personalidade a eles. E sobre os cenários, acho que vocês já perceberam que a série tem uma estética mais sombria, salvo alguns momentos. Sobre essa parte sombria, eu só vou entrar em detalhes quando eu for falar do roteiro em si, mas ao meu ver eu curti bastante os cenários. Eu sempre reclamo que Dragon Ball no geral tem cenário que é vazio demais, mas aqui os caras capricharam. Tem floresta, tem ilha, tem base tecnológica, tem colina, tem tudo. E claro, sombrio e edgy, evanescência. Então acho que o único defeito real dessa parte é alguns aspectos da animação, e outros designs que eu não curto muito. Eu acho que esse vai ser o único tópico onde eu vou falar mal pra valer, mas até isso eu preciso fazer por partes. A maioria das vozes aqui estão boas, já que souberam escalar bem os dubladores pra cada personagem. Saiyan pods. Could it be? Pan, take the kids to Grandma's house. Do you feel that? But this key, it's enormous. Ah, what a beautiful world. Ignore the weaklings. Inclusive, eu gostei desse sotaque britânico, desse bicho aqui chamado apenas de Cyborg. Deu um charme, saca? Um negócio pique Hisoka francês. Mas tem umas que eu só não tanquei, tipo essa voz aqui do tal do Razzle. Yes, Master! Razzle has the information! Você traz uma lagosta de fio de feira, tá querendo sacanear a unha? Só que, cara, pra mim o que ferrou a dublagem em vários pontos é a inconsistência da mixagem. Tem vários pontos da série onde a música tá mais alta que a voz dos personagens, e não dá pra entender praticamente nada do que o cara tá falando. These power levels are enormous. E sobre a trilha sonora, eu achei ela ok. Ela é efetiva para a proposta sombria da série, ela cumpre seu papel. Mas eu não achei ela nada demais, saca? Talvez até um pouco genérica. Acho que esse é o momento que muitos esperavam. Afinal, ABC não tem uma estética boa, lutas interessantes e coisas assim, mas o roteiro é bom? Olha, isso vai depender de pessoa pra pessoa, mas vamos analisar isso por partes também. Aqui eu já critiquei bastante fanmades de Dragon Ball que são edgy, tipo o próprio F-Origins do Tablos, mas cara, eu preciso dizer que, embora o Absalom também seja edgy, ele não chega nem perto de ser a vergonha alheia que é aquele mangá. O motivo disso é que, embora a série tenha sua dose de sangue, diálogos essenciais e cenas mais pesadas de um ponto de vista narrativo, nada disso chega ao ponto de parecer o manifesto de um adolescente revoltado. É tudo dosado, saca? Nada aqui é jogado só pra chocar. E bom, mesmo eu falando que o Ed dessa série é bem feito, eu sei também que ainda assim vai ter gente que não vai gostar. Principalmente a galera purista, que não aguenta ver nada que não seja os moldes de Toriyama. E tudo bem, gosto é gosto e temos que respeitar. Eu particularmente me considero aberto a novas interpretações de Dragon Ball, desde que sejam bem escritas e não desrespeitosas. É melhor só dizer que não é pra você do que você só meter que é a pior coisa do mundo porque não se encaixa nas suas preferências. Falando em momentos pesados, Absalom tem vários, e por vezes realmente dão aquele impacto intenso. Um deles que eu posso lembrar agora é quando a Pan percebe que não tem chance de vencer o Saiyajin que estava lá para capturar seus filhos. Ela cogita sacrificar a própria criança, só para que ela não tenha que sofrer nas mãos daqueles maníacos. Mas também tem a parte que os Saiyajins malignos praticamente vencem os Saiyajins da Terra, e começam a mandar geral pro planeta deles. Um negócio meio Thanos matando todo mundo no final da Guerra Infinita. Eu vou voltar a falar dos vilões daqui a pouquinho, mas antes eu preciso manifestar. Irmão, mas que casal bosta é esse da Pan e do Ubi, velho? Não é porque na série eles têm alguma química ruim ou algo assim, mas é só porque é uma decisão meio nada a ver, já que eles nunca demonstraram sentir algo entre si no GT. Mas agora voltando a falar dos vilões, como eu já dei a entender quando eu tava falando da história, aqui eles são uma ameaça crível. Eles não são apenas vilões que aparecem, falando meia dúzia de frases de efeito pra tentar botar medo. Eles realmente têm presença e fazem alguma coisa, ao invés de ficar só falando e falando. E sinceramente, cara, depois de ler tanta obra fanmade de Dragon Ball, onde boa parte dos vilões tem a profundidade de um pires e que se resume só a "eu sou mal pra caramba e vou dominar o universo", esses aqui são um alívio, ainda que não sejam perfeitos. E ainda falando disso, felizmente a Absalom não cai em nenhuma forma de efeito Young Didi. Isso é uma invasão, então eles estão aparecendo em todo o planeta. Isso gera um senso de urgência muito bom e a trama nunca fica presa em um só lugar. A única crítica que eu tenho a fazer quanto a essa estrutura é que aparentemente o criador só esqueceu que Dragon Ball se passa em um mundo próprio. Porque do nada ele mete que os Saiyajins estão invadindo a França, tá ligado? E claro, eu já ia esquecendo que o Mirai Gohan e o Mirai Trunks também estão aqui. Se você pensa que eles só foram jogados, estão muito enganados. Aqui eles são patrulheiros do tempo, e estão aqui justamente porque como o planeta Absalom foi selado no espaço-tempo, por motivos que já imaginamos, esses Saiyajins malignos são transgressores que precisam ser detidos. E claro, eles também fazem alguma coisa. As lutas deles contra os Saiyajins também são muito boas, com destaque pro Mirai Gohan Super Saiyajin Blue, isso é maravilhoso.
Sobre a direção, ela também é boa, apesar de certas inconsistências. Tipo, a direção aposta muito em ângulos para tornar as lutas dinâmicas, apresentar vilões aparecendo em cenários para dar aquela impressão de grandeza, mas também ela trabalha muito com detalhes. Que vão desde o Trunks zombando do Goten por ele estar tremendo de medo do Saiyajin, sendo que ele também está, ou até mesmo do Cyborg se ajoelhando cada vez mais perto desse Saiyajin aqui, reforçando sua autoridade apenas com gestos e não contando. O escritor fez o show Don't Tell e ficou incrível. Mas falando sobre as inconsistências, muitas delas vêm diretamente das lutas, pois embora sim, a direção colabore para que as lutas tenham impacto, algumas delas começam e terminam tão rápido que você fica mais perdido do que qualquer outra coisa. Não é sempre que acontece, mas quando acontece dá pra perceber, parece que até queriam economizar tempo nos episódios. E bom, antes das considerações finais eu preciso comentar sobre algumas animações à parte da série. No caso, não aquelas que o autor fez claramente para ser timeline alternativa, como se fosse um one shot, mas sim aquelas que aparentam se encaixar em algum momento da cronologia da série, mas que ainda não puderam de fato. Como essa animação aqui que ficou bem famosa, do Gohan assumindo esse Super Saiyajin branco aí, numa cena bem dramática. Absolute Essência! E o Vegito versus o Zaiko. Sim, o Zaiko existe em Absalom, mas ele ainda não apareceu de fato na cronologia, então não sei bem a origem dele aqui. Talvez quando eu vá ler os mangás eu descubro alguma coisa. Does anybody have any idea what exit this is? God, I gotta go to the bathroom. Quando eu tava escrevendo o roteiro desse vídeo, eu descobri que Absalom vai voltar após um hiato de 2 anos. E claro, eu estarei aqui para comentar sobre os episódios que saírem. Inclusive eu pretendo fazer lives reagindo. Eu tô muito feliz que a série vai voltar, porque esse é o meu AF favorito de todos. Seja mangá ou série, esse é meu AF definitivo. Não é apenas um bom fanmade de Dragon Ball, mas sim uma boa série no geral. Por isso eu sempre vou falar. O problema não é que é fanfic, o problema é que tem gente que não sabe escrever. Eu não estou tentando te convencer que a Abyssalo é completamente ausente de defeitos, inclusive eu acredito que eu não citei nem outros defeitos piores que os que apresentei aqui. Mas a questão é que os defeitos são uma parcela muito pequena e o entretenimento tá no topo, mano. É muito diferente de fanmangás que eu trouxe pra cá, onde as coisas boas são uma parcela minúscula e o sofrimento tá lá em cima. Eu sei que muita gente, em especial crianças, ficam com raiva de mim porque eu aponto os defeitos das coisas. Mas cara, entenda uma coisa, a arte é exatamente sobre isso. Eu acredito que a arte é sobre despertar diferentes sensações nas pessoas, gerar felicidade, repulsa, interesse, tudo. Por isso, cara, é que eu nunca vou parar de ser sincero nas minhas opiniões. Eu posso achar Absalom muito bom, talvez pra você nem tanto, e tá tudo bem. O negócio é saber reconhecer quando algo acerta e quando algo erra, e felizmente a Absalom acerta bem mais do que erra. Eu acho que não tenho muito mais o que falar, e espero do fundo do meu coração que a Absalom tenha um retorno digno, e desejo tudo de bom para o criador. Recomendo demais que você dê uma chance pra série, para que tenha sua própria experiência e forme sua própria opinião, pois aqui eu estou apenas falando da minha. Em breve, o próximo episódio da minha série do AF irá sair. Fiquem com Deus e até mais.